Olá, eu sou Jaime Bruni e gostaria de agradecer os que estão assistindo esse vídeo que estou levando ao ar agora. O título desse vídeo é "Não é o vírus que está forte, mas é o corpo que está fraco". Não seja vítima de conceitos e falsas informações sobre o que está acontecendo. Saiba prevenir-se para derrotar facilmente esse vírus, pois ele é incapaz de destruir um organismo equilibrado. Jamais alguém viu ou verá uma pessoa bem nutrida, higiênica, com equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, ser uma vítima fatal desse Covid-19. Isso porque o que mata realmente é a fraqueza orgânica e a falta de imunidade do hospedeiro do vírus. Eis aí a prova disso à nossa vista. Quantas pessoas adultas e até algumas bastante idosas nada sentem quando o vírus as ataca. Nada. Isso já foi mostrado na televisão diversas vezes. As vítimas mais fáceis de se tornarem fatais são aquelas que entram em pânico, aquelas que se deixam levar pelo medo, porque o medo tira toda a imunidade orgânica e energia vital, reduz praticamente a zero. Então aí a coisa se complica. Se dermos ao nosso corpo tudo o que ele realmente necessita, ele sempre dará conta do recado sozinho. Podem acreditar nisso. Parece que o ser humano, ao invés de evoluir e saber cada vez melhor se defender e organizar, está ficando cada vez mais abestalhado, como diz o nordestino. Parece que entramos num hospício onde todos os loucos gritam ao mesmo tempo, se xingam mutuamente, se agridem fisicamente, porém nunca chegam a um acordo ou uma conclusão sensata, pois não conseguem mais raciocinar. Coisa parecida está ocorrendo com nossos políticos e tecnocratas, quando tentam solucionar o problema dessa pandemia. Eles não conseguem se entender nem dialogar, porque alguns não estão nem aí para o sofrimento do povo, pois querem apenas usufruir vantagens pessoais, financeiras e políticas. São algumas militâncias perversas que torcem pela vitória do vírus e a instauração de um caos completo. O grande número de mortos é comemorado como uma vitória, um troféu. Vivemos uma enorme crise de falta de justiça, o que está deixando o povo apavorado. Sentimento esse que mais prejudica as defesas orgânicas, depois da falta de uma nutrição adequada. O medo de ser punido ou até preso arbitrariamente por autoridades policiais a serviço de prefeitos e governadores ditatoriais deixa as pessoas apavoradas, muito assustadas. Não há possibilidade de haver justiça quando as leis são feitas por políticos corruptos em benefício de si próprios, estabelecendo seus próprios salários e fazendo eles mesmos a função de juízes de si mesmos. Por isso, para eles, só aprovam direitos e regalias. Para os demais, só deveres e obrigações. Vejam a injustiça do valor de um salário mínimo, que
que mais parece ser uma pequena esmola do que a remuneração por um mês de trabalho efetuado. Há mais de 30 anos, alguém perguntou para o então presidente da República: Presidente, se o senhor tivesse que viver só com o salário mínimo, o que o senhor faria? Resposta incrível que ele deu: eu daria um tiro na cuca. A falta de consideração e sensibilidade foi enorme. A injustiça social que existe em nosso país é uma das maiores causas de tantas mortes por essa pandemia, porque dela surgem milhões de desempregados, outros são obrigados a viver com salários baixíssimos, que os obriga a se alimentar muito mal, gerando a subnutrição e até a desnutrição, as quais comprometem gravemente as defesas orgânicas. A imunidade delas fica muito baixa. Elas não sabem nem conseguem cuidar do seu organismo. Se não bastasse isso, veem perto delas políticos privilegiados, pessoas ricas, desperdiçando alimentos, esbanjando. Isso lhes causa revolta e muita indignação, pois sabe que são esses mesmos que fazem as leis para oprimi-los. Se estavam apenas fisicamente arruinados e enfraquecidos pela má alimentação, agora ficarão também mentalmente e emocionalmente desequilibrados, tornando-os presa cada vez mais fácil desse vírus. Isso porque pensamentos muito negativos como ódio, mágoa, inveja, irritação, revolta, indignação, sentimento de vingança, medo, originam veneno em seu cérebro, capaz de causar transtornos físicos graves e rebaixa a sua imunidade quase a zero. Eis as consequências funestas de uma justiça social. A justiça dos homens faz com que por dinheiro vendam até a sua honra. O homem chegou ao ponto de fazer tudo pelo dinheiro. Quantos fingem que estão lutando para encontrar uma solução para essa pandemia, porém seus bolsos já estão forrados de dinheiro de suborno para que ajudem a escolher e aprovar tal ou tal produto de imunização em massa. São verdadeiras fortunas sendo disputadas. Por isso, dignidade, caráter, honra já foram para as quicuias, porque não dão lucro. E essas pessoas não têm o mínimo escrúpulo em mentir constantemente, desfazendo e perseguindo os produtos baratos, porém muito eficazes, no controle e combate ao vírus, alegando que os produtos usados no procedimento precoce e muitas cidades já comprovados devem ser proibidos porque carecem de comprovação científica. Não obstante, centenas de estudos nacionais e internacionais comprovarem a sua enorme eficácia. É bom lembrar que qualquer comprovação científica só acontece quando alguém percebe alguma vantagem nisso e se dedica a essa pesquisa para comprovar os fatos cientificamente. Judas, o traidor, quis apenas ganhar um dinheirinho extra e, ao perceber que o seu ato resultou na prisão e condenação à morte do seu divino mestre, entrou em desespero e deu fim à sua própria vida.
Quantos Judas, com seus atos irresponsáveis, traidores e gananciosos, estão pondo em risco a população de nosso país? Quantos? Mas, fazendo uma análise mais atenta sobre a atuação desse Covid-19, percebe-se que ele faz uma varredura, vitimando adultos e idosos, independente de posição social, estudo, que possuam, seja pobre ou rico, não importa. Seja pessoa boa ou ruim, não há distinção alguma. Além disso, os casos fatais ocorrem sempre muito rapidamente. Apenas as crianças e jovens, em geral, com algumas exceções, são poupadas porque têm melhor defesa orgânica. Não desprezemos, não menosprezemos o vírus, porque ele é perigoso, sim. Muitos se perguntam, por que os ricos e poderosos, muitos deles também estão perecendo devido a essa pandemia? Pois eles sempre puderam comer do bom e do melhor e em quantidade, e tinham recursos financeiros para comprar qualquer tipo de medicamento. Aí é que mora o segredo. Por serem muito ricos, misturavam demais, comiam demais, além disso, consumiam alimentos sofisticados, refinados, processados pela indústria, repletos de produtos químicos diversos. Quantos deles, logo após a refeição, eram obrigados a recorrer a algum analgésico ou para combater a dor de cabeça ou combater a azia decorrente dessa mistureira toda de alimentos? Eles comiam, mas não digeriam. Era o que estava acontecendo. Comida misturada demais, em quantidade demasiada, não consegue ser digerida. Então, eles também estavam com fome, mas com fome de barriga cheia. É a pior fome que existe. Seus corpos também possuíam baixas defesas orgânicas. Por isso se explica que também eles são vítimas fatais desse vírus. Além disso, devido aos longos confinamentos, quantos deles foram à falência total, perdendo todos os seus recursos financeiros, o que os deixou completamente abalados mentalmente e emocionalmente. Em todas essas mortes ocorridas, havia sempre um precedente, tal como órgãos e glândulas desequilibrados, funcionando mal, o corpo não recebendo tudo o que ele necessitava, um grande desequilíbrio mental e emocional, ou muitas toxinas no organismo, falta de sol, falta de exercícios, etc. Porém, é preciso buscar um pouco mais distante as explicações para essa total falta de defesa orgânica verificada hoje. Depois que o homem abandonou a sua vida saudável no campo ou na roça e foi se acumulando nas cidades, deu origem a enormes quantidades de lixo e esgotos expostos, verdadeiros focos de contaminação e doenças. Outros tipos de lixo tomaram conta do organismo humano, tais como restos de alimentos refinados, industrializados, mortos, acumulados no organismo. Também produtos químicos utilizados indiscriminadamente nas lavouras e como medicamentos foram se acumulando e intoxicando o corpo humano aos poucos, emperrando órgãos e glândulas que já não conseguiam mais funcionar normalmente. A vida sedentária, também típica das cidades,
a falta de sol, a falta de alimentos vivos, frescos, a falta de sossego, a falta de segurança, tudo contribuiu para destruir as defesas naturais do organismo. Era previsto que tamanha quantidade de lixo dentro do corpo humano acabaria por atrair os micróbios, que são os lixeiros da humanidade. Micróbios são lixeiros da humanidade. Eles fazem o lixo fermentar violentamente e entrar em erupção, como acontece com o vulcão. Bastou surgir um vírus infernal, como o Covid-19, para revelar toda essa fragilidade orgânica. Portanto, o verdadeiro responsável por toda essa pandemia que estamos vivendo é o próprio homem, autor do lixo, por mais que ele tente negar que ele seja o responsável e dê a culpa somente ao vírus. Toda essa vida artificial e falso progresso apregoados resultaram nessa situação caótica que nós estamos vivendo. Uma grande angústia invade as pessoas, porque seus direitos e liberdades estão sendo tirados em função de um novo sistema de vida global que está sendo implantado, controlando a todos como se controla o gado. O homem se tornou um lobo, a escravizar e massacrar os da sua própria espécie, movido apenas pelo dinheiro e sede de poder. Tornou-se altamente traiçoeiro. Nem um cão age com tamanha maldade, pois sempre é fiel ao seu dono e lhe obedece. Encerrando essas considerações, indico alguns procedimentos que aumentam muito a imunidade e defesas orgânicas. São eles: estar em paz com Deus, com os outros e consigo mesmo. Pedir perdão e perdoar a todos. Dar carinho. Amar o próximo. Rezar em família ou em grupos, principalmente ajoelhados. Sorrir. Divertir-se na natureza com modéstia e respeito. Abraçar, beijar crianças. Ter piedade e compaixão. Cantar. Agradecer continuamente a Deus. Aconteça o que acontecer, porque a gratidão e o louvor nos conectam diretamente com o verdadeiro gerador do universo, o qual deu origem e comanda todos os sistemas, planetas, astros, que derivam sua energia do próprio Criador. Entendeu agora? Basta se desgrudar dele por um instante apenas, para ficar desequilibrado por falta de energia. Bem, eu espero ter dado um pequeno contributo a muitos para encararem com um olhar mais realista e confiante essa pandemia. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado.